Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos, né? Falar da causa e efeito. Aquilo que o homem semear, ele ceifará. Nós temos as leis universais, que elas são mutáveis, que é a lei da causa e efeito, né? Essa lei da causa e efeito, ela tem a ver com nossas atitudes, nossos pensamentos, nossos desejos, né? Então, quando eu vejo as pessoas às vezes falando lá em Apocalipse, né? Quando Deus ele inspirou a Bíblia, a palavra, ele inspirou num projeto já que ele estava vendo. Ele já estava vendo a corrupção do homem, ele estava vendo o mau caminho do homem, ele projetou a Bíblia em cima disso. Mas também ele colocou uma passagem que fala assim: se o homem se humilhasse, converter seus maus caminhos, eu voltaria naquilo que eu faria. Olha só. E é isso que eu acredito. Que se o homem se humilhar e se converter de seus maus caminhos, muitas coisas vão nos beneficiar, né? Ele tem prazer na vida, não na morte. Porque se esse homem se humilhar e se converter, ele viverá, ele não morrerá. E hoje as projeções dos homens através do ego, da maledicência, do egoísmo, do julgamento, isso está nos levando verdadeiramente para aquilo que Deus havia já projetado na Bíblia. Que ele projetou o quê? A destruição, né? Seria o Apocalipse, né? Então, se Deus ele não teve pena de Sodoma e Gomorra, porque Sodoma e Gomorra já andava em destruição. Mas ele se apiedou de Nínive, porque era um povo que seguia a Deus, mas tinha se corrompido. Mandou o profeta Jonas e o povo se converteu e eles viveram. Nínive não foi destruída. Então, eu creio, né, que se o homem se humilhar, se converter de seus maus caminhos, Deus voltará naquilo que ele faria. Muitas coisas seriam evitadas, né? Mas ele já tinha aquela projeção. Eu penso assim também, que lá no Éden, por que ele colocou aquela árvore, não mexam aqui? Porque ele já havia sido traído no céu. No céu já houve rebelião. Houve uma rebelião com o anjo que era um querubim da guarda. Então ele já sabia que podia haver recaída, traição. Então não mexam aqui. Se não tivessem mexido, nada teria acontecido, estaria tudo certo. Mas mexeram. Quando mexeram, Deus já tinha um plano de salvação. Quem era o plano de salvação? Era o Cordeiro Santo, sem pecado, Yeshua. Veio como Cordeiro Santo, sem pecado, ele veio pagar um preço por nós. Tanto que quando ele estava na cruz do madeiro, diante de dois criminosos, né? Os dois tiveram pernas quebradas, e Jesus não teve nenhum osso quebrado, porque o cordeiro não pode ter osso quebrado. E ali ele veio fazer e teve o efatá de Deus, onde abriu o véu do entendimento, e todos nós hoje podemos chegar ao Criador. E Yeshua está esperando. E Yeshua ainda está esperando. Assim como ele foi buscado por várias pessoas que não eram judeus na época, porque ele veio para os judeus, mas muitos que não eram judeus o procuravam para pedir cura. Para pedir cura. A missão dele era para os judeus, não para os gentios. Mas quando os gentios vinham,
ele testava e liberava a cura, e havia cura. Yeshua hoje ele está disponível para todos nós, mas basta nós procurar, buscar, se converter de seus maus caminhos. Hoje, quantos estão em cargos aonde o ego manda, aonde a cobiça ela é exaltada e fazem direcionamentos às vezes que levam nações à morte, porque ali é só cobiça, cobiça e destruição. Ter esses escusos ali, não há respeito. Por quê? Cobiçam. Porque cobiçam. O ego do homem é o pior, aquilo que nos separa de Deus. É a pior coisa que nos separa de Deus, é o ego do homem. Quando o homem, lá no Éden, praticou o ego, fez o que queria, não o que Deus havia determinado, saíram do ego, saíram do Éden. E o ego, ele infla, ele incha, né? Mas é vazio, porque o único propósito é ele mesmo. Quantos aí se associam em associações, fazem associações com outras pessoas e às vezes planejam e fazem votos ao qual só beneficiam a si mesmos. Talvez até queira votar diferente, mas não pode porque está diante de associações ao qual exigem que faça aquele tipo de manobra. Quantos subiram em cargos e hoje talvez tenham até subido no cargo e falado: Senhor, me coloca lá, Senhor, me ajuda, Yeshua me ajuda, me coloca no cargo, e hoje estão nos cargos em detrimento de si mesmo. Quantos aí, né, não acreditam que Deus pode, que Deus faz? Tem que esperar o homem dar a sentença de morte, para depois acreditar que Jesus faz, que Yeshua faz, Yeshua, o nome certo é Yeshua. Jesus é o nome que eles colocaram para denegrir, né? E o correto é Yeshua. Eu creio que se o homem se humilhar e se converter de seus maus caminhos, Deus voltará naquilo que ele faria. Porque Deus é fiel o tempo todo. E ele pode mudar. Essa lei de causa e efeito, ela é kármica, mas ela é mutável. E ela está associada às ações que as pessoas fazem. No que você tem plantado, o que você tem feito. E isso aí é o que vai determinar, porque não é só a ação, mas a intenção é importante, né? A intenção com que você está falando, está fazendo as coisas, é muito importante. Às vezes ajudam a pessoa, mas com uma má intenção. Olha só, então tem alguma coisa errada, né? A intenção com que você faz, ela é de extrema importância. E hoje não é diferente, né? O homem, ele deve reavaliar os seus conceitos, reavaliar aquilo que ele tem feito, aquilo que ele tem plantado, porque tem aquela passagem que fala assim, mas eu preguei, eu expulsei, aí eu fiz, acontecia, e Deus vai dizer o que para ele? Apartai de mim, porque eu não te conheço, né?
Por quê? Porque a intenção não era verdadeira, não era genuína a intenção. Então, quantos aí se associam, né, para destruir pessoas, para destruir nações, né, para se apropriar de nações? E às vezes o homem com o ego ferido, né, se associa a localidades ao qual depois vai trazer destruição para ele. É desse jeito. Então, é hora das pessoas começarem a rever os seus conceitos, né, da forma que tem vivido, da forma que tem tratado as pessoas, né? Por quê? Olha que interessante, né? Quando eu penso naquela passagem do Mar Vermelho, que Moisés chegou lá e olhou aquele mar e falou: o que eu faço agora, né? Use o teu cajado, né? E quando ele tocou o cajado, deve ter cortou o cajado, usou o cajado e aquele mar se abriu. Foi um vento que veio e dividiu. Olha o poder de Deus, do vento. Dividiu aquele mar e aquele mar, sabe o que era? As águas. Houve aquela divisão. E houve duas muralhas que se viraram em gelo. E eles passaram através daquilo ali. Viraram gelo. Olha o poder de Deus sobre as águas. Olha só. Quando Deus falou para Abraão, olha para o oriente, para o ocidente, para o norte, para o sul, assim eu te dou a terra como herança. A terra é de quem? É nossa herança, mas quem deu? Deus. Ou seja, a terra é de Deus. O poder de Deus está sobre a terra. O poder de Deus está sobre as águas. Olha que interessante, né? Quando Elias estava aqueles 450 profetas de Baal, que eram de Jezebel e Acabe, né? Do rei Jezebel e de Acabe, o rei Acabe e a rainha Jezebel, né? Então, Jezebel, esses 450 profetas de Baal, mas tinha mais 400 que era porque Baal era um deus da fertilidade e do trovão, e ele tinha a esposa, que era Ser, olha lá na Bíblia direitinho, que era 400 profetas dessa deusa aí. Então, Elias desceu o fogo do céu. Não. Deus desceu o fogo do céu a pedido de Elias. Então, olha que incrível. O fogo é de quem? Do Eterno. Então, Deus ele tem todos os elementos. Deus ele é dono da terra. Deus é dono das águas. Deus é dono dos ventos. E Deus é dono do fogo. Então, todos os elementos é do Senhor. E não adianta usar os elementos contra os filhos do Eterno. Olha o poder de Deus, né? E é incrível, as pessoas não entendem isso. Quando Deus pegou Nabucodonosor e fez Nabucodonosor criar, ele tinha pena de bicho, né? E foi comer capim, assim fala. Deus fez isso por quê? Para mostrar que Deus impera sobre a terra. Que Deus impera sobre a terra. Olha, aleluia, né, Jesus? Aleluia, Deus. Quando Elias, né, Elias ele não foi com a carruagem de fogo, ele foi pelo um redemoinho, né, levou Elias. Apareceu a carruagem, diz que a carruagem de fogo separou Elias de Eliseu. E Elias subiu, foi num redemoinho, Então, olha o poder de Deus, né? Deus, ele opera em todos os elementos. Ele manda em tudo. E esses dias eu vi alguma coisa dizendo sobre armas, né? Que o homem fez armas de proteção. E aí veio para mim assim, o que não explode, implode. Eu falei, eita, olha o poder de Deus, entendeu? O que não explode, implode. Deus é tremendo, gente. As pessoas ficam limitando Deus, ficam achando, né? Mas Deus, ele tá... As pessoas deitam, mas não levantam.
Deita, mas não levanta. Por quê? Porque Deus arranca fôlego. Quando foi lá no o Ezequias, foi para Deus reclamar do Senaqueribe, ele falou: olha aqui, Senhor, a afronta de Senaqueribe, né? Com essa carta aqui dizendo que já tinha enfrentado vários povos, que tinha vários deuses, ele tinha destruído todos, mas aqui era um Deus só, que imagina, como se fosse muito fácil, né? Aí ele entregou essa oração e essa carta de Senaqueribe na presença de Deus, né? E Deus fez o quê? Naquela noite, 185 mil homens morreram. Os homens de Senaqueribe. Quando um exército de homens foi atrás de Eliseu, aquele homem, Eliseu tinha alguém que trabalhava com ele, que chamava o moço, né? O moço olhou e falou: nossa, olha esse exército. Aí Deus falou, Eliseu falou assim: tira a escama do olho dele. Aí ele viu um exército de anjos, legiões de anjos. Olha só, legiões, uma legião, são 6.000 anjos. Olha o poder de Deus. Olha o poder de Deus aí nesse lugar. Oh, glória. Era uma legião de anjos. Quem será que pode mais? O exército do homem ou o exército dos anjos, Senhor? Então, aqueles que andam com Deus não andam sozinhos, né? Aqueles que seguem o eterno não seguem sozinhos. É que muitas coisas não são ensinadas corretamente, né? Muitas coisas não são ensinadas erradas, às vezes, por crenças limitantes mesmo, porque é mais conveniente a gente ser ignorante do que a gente ter um pouco de conhecimento, né? Às vezes é muito mais fácil para a pessoa crer no homem, por isso que fala crer em homens e cavalos, né? Nós temos que crer no Senhor, em Deus, porque Deus ele dá a última palavra. Deus ele é advogado, é juiz, é médico dos médicos, né? Então ele julga nossas causas. Deus ele é aquele que advoga a nosso favor, né? E Deus ainda é juiz, advogado e médico dos médicos. Olha só, ele nos cura também. Ele nos cura também, né? Quando o inimigo das almas queria mexer em Jó, ele foi aonde? Ele foi no trono de Deus para pedir permissão para mexer em Jó, né? E Deus falou que não, ele é íntegro. Não. Ah, mas se eu isso, se eu aquilo, então, mas não mexe na vida dele. Tu vê, até para mexer no ungido, eles têm que permitir para Deus. Então me diz quem tem todo o poder e toda a glória e toda a majestade? Não é Deus? É Deus. Crê em Deus, tem que crer em Deus, sim. Crê em Yeshua, que é o Messias, ele é o Messias. Porque agora tu pensa que vai vir o Messias da onde? O Messias vai vir daqueles que falam que é povo de Deus. Querem projetar o Messias, já porque eles não aceitaram o Messias, querem projetar o Messias. Querem projetar o Messias, porque eles não aceitaram o Messias. Eles rejeitaram o Messias. E olha que o Messias, ele fez o quê? Ele levantou um morto no 4º dia. A crença deles que até o 3º pode levantar o morto, né? Pode ressuscitar. Yeshua chegou lá no 4º dia, ou seja, só quem é ligado no eterno e é o eterno pode fazer isso. No 4º dia, cheirava mal. Ela falou assim: Senhor, ele cheira mal. Se crer, verá a glória de Deus. Então foi isso que aconteceu. Quantas coisas ele fez ali mostrando que ele era, né, o Messias, e as pessoas não quiseram acreditar, porque é como eu falo assim, às vezes a pessoa tá tão convencida, né? Está tão estável para ela, tão confortável para ela aquela situação, que ela não quer mudar. Ela não quer mudar. Por quê? Então é melhor destruir o outro porque o outro é diferente, porque o outro. E às vezes o outro só veio trazer uma revelação, né? Só uma revelação. Porque se tu pegar, olha só,
Nós temos as leis aqui no mundo, né? Por exemplo, não matarás. Não pode matar, né? Matar é crime. Mas existem as exclusões de ilicitude. Ou seja, se você estiver naquelas estrito cumprimento do dever legal, legítima defesa, né? Tem as exclusões de ilicitude, ou seja, se você estiver naquelas regras ali, não é mais ilícito, porque ou era você ou era a pessoa, né? No reino de Deus existem também regras, né? E essa é uma regra, a lei da semeadura, que é a lei da causa e efeito. Nós vamos responder aquilo que nós fazemos, né? E quantas pessoas querem ver os outros no escuro, não acham o caminho, não quer deixar os outros encontrar. Porque o caminho é o arrependimento, o caminho é a sua cura. Curar as suas vicissitudes, curar a inveja, curar a maledicência do coração, né? Liberar o perdão, porque o perdão pesa, o perdão é um inquilino que mora e não paga aluguel. Se você estiver num país ou em qual país que você estiver, ele vai estar com você, porque o amor cura, mas o ódio também. O amor, ele liga as pessoas, mas o ódio também liga as pessoas. Aonde você estiver e pensar em alguém que você ama, essa pessoa vai estar lá contigo, porque ela está dentro do teu coração, dentro do teu pensamento. Mas a pessoa que você odeia também vai estar lá com você, dentro do seu pensamento, dentro do seu coração, lá, você morre de ódio da pessoa. Por isso que a gente tem que soltar. Solta. Solta. Solta as bagagens. Solta as amarras. Solta as pessoas que te dão prejuízo. Liberta, libera. Libera daquilo que não serve mais. Libera daquilo que te aprisiona. Libera daquilo que te traz dor. Porque pessoas com dor passam dor para os outros. Se você pegar uma pessoa enferma em casa, todo mundo fica doente. Porque aquelas que cuidam dela ficam cansadas. Aquelas que estão ali no dia a dia com elas ficam exaustas. Porque cansa. É uma tarefa cansativa, tanto física quanto psicologicamente. Então, claro, resiliência, cuidar e com resiliência, gratidão por poder cuidar, por estar ali à disposição para cuidar. Mas cansa. Ninguém vai dizer que não cansa, porque cansa. O seu corpo vai ficar dolorido, seu corpo vai ficar cansado, sua rotina muda, tudo vai mudar, tudo muda. Quando você tem uma pessoa enferma em casa, ao qual você quer, não é aquelas pessoas que pagam para os outros cuidar e aparece lá só para pagar, não. Falando aquelas pessoas que estão ali do lado, cuidando mesmo, efetivamente cuidando. Pessoas vieram para ser felizes, né? Mas hoje tem pessoas que não respeitam o livre-arbítrio do outro. Não, eu quero, aí magia o outro para mexer no livre-arbítrio do outro. Mal sabem porcaria que tá fazendo, maldição que tá fazendo para sua vida fazendo isso. Trazendo maldição para a vida fazendo isso. Porque não se faz esse tipo de coisa, não se mexe no livre-arbítrio de ninguém. Não se mexe. Quando você quer destruir vidas, né? Eu sempre falo assim, ó, quando você olha para o inferno olha para você. E se você olha muito para ele, quando vê você tá vivendo na escuridão. Por quê? Porque fica olhando para o escuro o tempo todo. Você olha para o inferno o tempo todo, ele vai olhar para você de volta. E ali as almas se perdem. Porque a pessoa vive fazendo mal para os outros. É subjugando, julgando, condenando os outros, sabe? Aí tem pessoas também assim que, porque não, foi meu filho que fez, então tenha compaixão. Mas aí no do outro